Oi, pessoal! Vamos então para o nosso último bloco, o quarto bloco, antes das questões. Agora nós vamos falar sobre férias, sobre aviso prévio e rescisão no contrato intermitente e sobre o negociado prevalecer sobre o legislado e comentar sobre esse tipo de contrato de trabalho, né? Sob um olhar crítico. Então, as férias do trabalhador intermitente, ela está prevista no artigo 452-A, parágrafo 9º, que diz o seguinte: a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Então, se eu tenho um contrato de trabalho intermitente firmado por mais de 12 meses, né, por mais de um ano, eu vou ter o direito de gozar de férias, de usufruir de um mês de férias. E durante esse período, eu não vou poder ser convocada. E durante esse período também, eu vou estar descansando, porém eu já vou ter recebido as minhas férias lá atrás, a cada final de jornada que eu fui convocado. Porque vocês sabem já, né, nós já vimos no parágrafo 6º, que ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado intermitente vai receber o pagamento imediato da remuneração ali devida, né, do valor hora ou do dia de trabalho, das férias proporcionais com acréscimo de um terço. Então, essas férias que ele vai gozar lá na frente, ele já vai recebendo o valor a cada período que ele está trabalhando. Por isso que essas férias ele não recebe enquanto ele está descansando, porque ele já está recebendo a cada fim de jornada, tá? Então, para fins de prova, né, esquecendo também um pouco da prática, porque é uma modalidade de trabalho nova, né, tem só 3 anos e as coisas vão sendo firmadas também, o legislador não foi tão profundo no que estabeleceu, faltou também dar mais detalhes. Então, a título de provas, o trabalhador intermitente tem o direito de gozar de férias, sim, de um mês a cada 12 meses, tá? E aí, isso que eu coloquei aqui, ó. O trabalhador intermitente não tem férias remuneradas, como os trabalhadores em regime regular. O trabalhador normal, nós vamos ver na aula de férias que ele não trabalha, tá de férias, mas ele recebe aquele mês que ele não trabalhou e recebe também o terço, certo? O trabalhador intermitente, ele vai estar de férias, mas ele não vai receber. Por quê? Porque ele já foi recebendo a cada final de jornada, tá? Isso ocorre, pois o trabalhador intermitente já recebe os valores referentes às férias antecipadas em cada pagamento. Então, ele já recebe esse valor naquele pagamento que nós vimos que a cada final de jornada ele tem, como se fosse um acerto. E fracionamento de férias pode? A CLT não estabeleceu, mas veio a portaria do Ministério do Trabalho e falou que pode, como um empregado comum, que pode também, como nós vamos ver nas aulas de férias, ele também pode, tanto o empregado normal quanto o empregado intermitente, eles podem fracionar as férias em até 3 períodos, desde que com prévio acordo, né, se houver um prévio acordo entre empregado e empregador. Então, está na portaria, no artigo 2º, parágrafo 1º, que fala que o empregado intermitente, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos, nos termos do parágrafo 1º e 3º do artigo 134 da CLT, que é um artigo, se vocês já estiverem curiosos, quiserem já dar uma olhadinha, é um artigo que fala sobre férias, tá? Na CLT. Então, pode fracionar férias e o trabalhador intermitente pode tirar férias, mas essas férias não são remuneradas, porque ele já recebe essas férias a cada final de jornada, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, sim, como do trabalhador normal também pode. E é isto que eu tinha para falar para vocês, e me incomoda muito, eu não tinha visto isso. Aqui tem uma crase. A
Aviso prévio e verbas rescisórias, então. Então, vamos para o nosso último tópico, antes do negociado sobre prevalecer sobre o legislado, do resuminho e das críticas. A portaria também traz sobre aviso prévio e verbas rescisórias. A CLT não. A CLT fala tudo aquilo que a gente viu, do prazo para convocação, 3 dias corridos de antecedência, do empregador convocar o empregado tem um dia para responder, um dia útil. A CLT também define o que é contrato de trabalho intermitente. A CLT fala do pagamento, da contribuição previdenciária, do FGTS, fala que não descaracteriza subordinação e recusa, fala tudo. Mas não fala das férias, mas não fala do aviso prévio das verbas rescisórias. Veio a portaria e falou. O artigo 5º diz o seguinte, que as verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. Então, é uma média. Essa média, o parágrafo único fala como que ela é calculada. No cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente se este for inferior a 12 meses. Então, ainda que o contrato de trabalho intermitente seja por prazo indeterminado, sem prazo para acabar, ou seja de 2 anos, de 3 anos, o cálculo do acerto, até mesmo das férias, para fazer esse cálculo, que a cada fim de jornada tem que pagar 13º proporcional, férias proporcional com terço, todo esse cálculo pega os últimos 12 salários que a pessoa teve. Aliás, os últimos 12 salários não. A remuneração dos últimos 12 meses. Se teve mês que não recebeu remuneração, não considera. Mas pega os últimos 12 meses e faz a média das remunerações desse período, mesmo que seja um contrato por prazo maior. E isso é para calcular o aviso prévio, indenizado, ou as verbas rescisórias, certo? Dessa forma, não serão computados os meses em que o empregado não tenha recebido remuneração. Só conta aqueles meses que ele recebeu e os últimos 12. E se for menos de 12 meses um contrato, se for de 6 meses, conta os 6 meses. Se for de 8 meses, conta os 8 meses trabalhados. Negociado prevalece sobre o legislado. No contrato de trabalho intermitente, o artigo 611-A, inciso 8, fala isso, que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, lembrando que convenção coletiva é entre o sindicato do trabalhador e o sindicato do empregador, e o acordo coletivo é entre o sindicato do trabalhador e o empregador, tá? Então, na convenção é entre sindicatos. E no acordo coletivo é entre o sindicato do trabalhador e aquela empresa, aquele empregador. E isso, os dois são gêneros da espécie negociação coletiva. Então, a negociação coletiva, seja em acordo coletivo ou em convenção coletiva, ela, nesse caso de trabalho intermitente, ela prevalece sobre todas essas leis que nós estamos aprendendo. Sabe todas essas regrinhas que nós estamos aprendendo aqui agora? Então, elas valem até existir um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Porque esse trabalho intermitente, nesse caso, mesmo que exista essa portaria, a CLT, mesmo que exista tudo, o negociado está acima do legislado, prevalece, tá? Isso é o que fala no artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, inciso 8, teletrabalho, que nós vamos conhecer na próxima aula, regime de sobreaviso, que nós vamos aprender na jornada de trabalho, e trabalho intermitente. Então, no caso de ter negociações coletivas que tratam de trabalho intermitente, essas estarão acima da lei e prevalecerão sobre a lei, que é essa que nós conhecemos e aprendemos agora. E as críticas? Quais são as críticas? Ao meu ver, e eu já falei isso em aulas anteriores, o trabalho intermitente, ele mitiga a alteridade.
Por quê? Porque na alteridade, não é aqui, a alteridade nós aprendemos, não é quando o risco do negócio o empregador assume, tendo ou não tendo lucro, ele tem que pagar o seu funcionário? Então, nesse caso, como o trabalhador ele é convocado e ele só recebe quando ele trabalha, enquanto ele está em casa, ele está em inatividade, ele não recebe, não tem remuneração, isso é como se o risco do negócio estivesse sendo transferido indiretamente, disfarçadamente para o empregado, né? Então, o trabalho intermitente representa uma mitigação da alteridade, transferindo ao empregado alguns dos riscos do negócio, uma vez que é conferida bastante flexibilidade ao empregador, que não se compromete em ter à sua disposição empregados durante momentos de baixa demanda da atividade empresarial. Por outro lado, claro, isso é muito bom para quem é pequeno empresário, para quem não tem, né, não tem uma grande empresa, não tem muitas vezes condições, né, de manter muitos empregados. Porque assim, infelizmente no país onde nós estamos, existem muitos impostos a serem pagos. E assim, como nós vimos no bloco 3, né, o empregador, além dele ter que fazer a contribuição previdenciária do empregado dele, ele também tem que contribuir sobre o lucro que ele tem e sobre o faturamento, receita dele. Então é muito pesado, fora os impostos, as taxas. Então assim, é muito tributo que o empregador tem que arcar, que o empresário tem que arcar. Quando ele é pequeno, isso é mais pesado ainda. Claro, existem os incentivos, mas ainda assim é pesado. Então o trabalho intermitente foi uma boa saída, olhando por esse lado? Sim, foi. Mas por o lado do empregado, isso é muito inseguro. É claro que antes ter esse tipo de trabalho do que não ter, só que não é garantido a remuneração dele. Então, olhando pelo lado de cima, é sim mitigar a alteridade e transferir o risco para o empregado. Mas olhando para o lado de baixo e vendo como são as coisas aqui dentro, é uma saída que é até compreensível, né, para o lado do empresário. E pelo menos é algo que, assim, o empregado não é à toa que pode até ter mais de um vínculo de emprego, né? É como se fosse um bico formalizado, né, nos finais de semana e tudo mais. Mas o ideal, claro, é sempre e sempre vai ser um trabalho normal, comum, por prazo indeterminado, contrato de trabalho comum, sem ser intermitente. Isto aqui não pode ser visto como uma regra, mas sim como uma exceção da exceção da exceção da exceção. Sempre devemos priorizar, porque o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho, ele dá dignidade ao homem. Então, embora o empregado possa ter outros vínculos empregatícios e, em tese, possa escolher quando atender ou não a convocação do empregador, ele não tem qualquer garantia de quanto tempo trabalhará no mês ou de sua remuneração total. E isso o deixa numa situação de insegurança, né? Muitas vezes pai de família. Então, isso é muito difícil. Mas temos essa modalidade de trabalho. Ela foi legalizada, foi positivada com a reforma trabalhista e está aí para ser usada, mas não como regra, né? Esperamos. E vamos então fazer um resuminho antes dos exercícios. Então, colocando tudo que nós aprendemos, esse resuminho aqui, esse mapinha mental é do Estratégia Concurso. Meus materiais são deles, porque eu estudo com eles, eles são muito bons. Tudo que eu conquistei até hoje foi graças a eles. Então, eu usei esse mapinha mental, créditos ao professor Daúde, que ficou muito bom. E o que é trabalho intermitente? São períodos de atividade e inatividade, né? No trabalho intermitente, nós temos o que caracteriza que há períodos de atividade e de inatividade, ou seja, a ausência da continuidade, embora ainda haja subordinação e isso seja considerado uma relação de emprego. Tem que ser um contrato de trabalho por escrito. Se não for por escrito, não vai ser trabalho intermitente. E esse contrato de trabalho por escrito tem que discriminar o valor hora do trabalho, tá? Ou o valor do dia. O tempo de inatividade não é jornada, por isso que ele não recebe, o empregado,
A convocação pelo empregador tem que ser em 3 dias de antecedência, esses dias são corridos. A aceitação do empregado tem que ser dada em 1 dia útil. O silêncio significa que ele recusou. E a desistência de qualquer um sem justo motivo leva a um pagamento de uma multa de 50% do valor daquela remuneração que seria devida num prazo de 30 dias, seja para pagar ou para haver a compensação nesse prazo. O pagamento após o fim da jornada é da remuneração, das férias proporcionais com 1/3, do 13º proporcional, do repouso semanal remunerado e dos adicionais se tiver. Ou seja, adicional de insalubridade, periculosidade, noturno, adicional que for devido. O negociado prevalece sobre o legislado, como nós vimos, e tem direito a FGTS também, a contribuição previdenciária. O empregador tem que mostrar, né, dar o recibo dessas contribuições para o empregado e também no demonstrativo de pagamento, tudo isso que está sendo pago tem que estar discriminado também, como nós vimos. E vamos então para os exercícios para fixar o conteúdo. Agora é a melhor parte, espero que vocês tenham compreendido bem a matéria. Agora que nós vamos tirar a prova sobre isso. E já adiantando, próximo bloco exercícios e na próxima aula nós veremos teletrabalho e depois passaremos já para o tema alteração do contrato de trabalho, suspensão e interrupção do contrato de trabalho e extinção do contrato de trabalho para finalizar. E é isso, espero vocês no bloco 5. Tchauzinho, muito obrigada!